Olá pessoal, tudo bem? Olha, ela foi a primeira prefeita de Três Lagoas, foi a primeira mulher a ser vice-governadora de Mato Grosso do Sul, também é a primeira mulher a ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e do Senado, ou seja, ela tem uma veia política, tem sangue na política. Filha de um ex-senador de Mato Grosso do Sul e também governador do estado. Hoje eu vou conversar com a senadora Simone Tebet. Tudo bem, senadora? Tudo bom, Voz? Muito obrigado pela honra e conceder uma entrevista no meio dessa agenda tão atribulada. Senadora, eu que, se me permitir, que agradecer a você de poder, através do seu canal, estar conversando com a população de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, né? Porque internet hoje, na internet hoje nós não sabemos nem para quem nós estamos falando. Exatamente. E com quem nós estamos conversando. Mas o bom é que a informação vai sendo difundida, né? Senadora, a gente costuma, dentro do programa, a começar a entrevista conhecendo um pouco mais do entrevistado. E a gente quer conhecer um pouco mais da senhora. Simone por Simone, quem é a Simone? Qual é a sua origem? Como é que foram os seus momentos de infância, adolescência em Três Lagoas? Antes de mais nada, uma sul-mato-grossense de coração e por convicção. Eu sou apaixonada por Mato Grosso do Sul. Eu nasci em Três Lagoas, com 5 anos de idade, meu pai se tornou prefeito da cidade. Aos 9 anos eu vim para a capital, para Campo Grande, porque meu pai foi eleito deputado estadual mais votado, depois ele virou vice-governador, governador, então eu estudei aqui em escola salesiana, auxiliadora, depois o Dom Bosco, mas tive a oportunidade de fazer faculdade fora. Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, sou formada em Direito, na mesma faculdade que meu pai se formou também, e depois voltei para o estado correndo, porque amo essa terra, por isso que comecei dizendo que é minha terra, além de tudo, de coração. E enquanto dava aula, trabalhava, ainda ia fazer mestrado na PUC em São Paulo. Então tive a oportunidade de ficar 2 anos indo e vindo para São Paulo e agora, como senadora da República, estar morando metade do tempo em Brasília, metade do tempo em Campo Grande. Então, para quem teve a oportunidade de nascer em Mato Grosso do Sul, morar 5 anos no Rio de Janeiro, né? 2 anos com idas e vindas em São Paulo e hoje estar metade do tempo em Brasília aqui, né? Eu posso dizer com convicção, não tem melhor lugar no Brasil para se viver que a nossa terra. Eu vou fazer até um comentário. Eu também sou de fora, eu vim do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, mas eu moro aqui antes da divisão do estado, desde 1973, também sou apaixonado. Não tem terra igual a essa, né, senadora? Não tem. Senadora, e como é que fica a família nessa vida corrida que a senhora está levando? Só tem 2 filhas, né? Isso. Eu acho que é por eu ser filha de político, desde que eu nasci aos 5 anos de idade, como eu disse, meu pai já entrou na vida pública e ele morreu no exercício do mandato de senador, eu também conseguia, como mãe, poder tentar suprir as deficiências que eu acho que tive na minha infância. Muito do fato de eu ter entrado na vida pública foi pelo fato de, para estar ao lado do meu pai, eu tinha que ficar escutando atrás das portas. Então, assim, a forma que eu tinha de estar ao lado do meu pai, que era um ser político, ele fazia política 24 horas por dia. Né? Era uma coisa assim, quem conheceu, que está nos assistindo, sabe o que eu estou dizendo. Então, ele fazia política dormindo, sonhando, comendo dentro de casa. Qual era o jeito que eu tinha de fazer, de ficar ao lado? É ficar ali escutando. Eu me apaixonei pela política através do olhar e da fala do meu pai. Então, pelo fato de ser filha de política, quando eu virei mãe, sou mãe de 2 hoje adolescentes, eu falei, bom, com as minhas filhas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu me sacrifiquei, mas por obrigação, obviamente, por amor. Eu deixei de ter vida social, as pessoas sabem, ninguém me encontra em roda social, em festas, em casamentos, é raro, porque eu digo assim, eu tenho que trabalhar, é minha obrigação, né? Fui eleita para servir o povo, mas o tempo livre que eu tenho que, antes de tudo, dedicar às minhas filhas. Então, quando eu chego em casa, o tempo é delas. Foi assim desde elas pequenininhas, né, até agora. Minha filha mais nova tem 18 anos e ainda requer, claro, que toda a atenção. Né? A senhora falou muito no seu pai e eu vejo que tem algumas semelhanças. A senhora falou que estudou na mesma Universidade do Rio de Janeiro a qual ele estudou. E também deu aula, né? Na mesma universidade
em que ele dava aula, né? E agora vai pelo mesmo caminho, o processo lá no Senado, né? O Dr. Rames foi presidente do Senado é muita coincidência, né? Você tocou numa coisa que eu acho que é importante, né? Não sei se isso é uma coisa que interessa as pessoas de ouvir, mas rapidamente. Eu formei em Direito na mesma faculdade que meu pai. Eu voltei para cá, meu pai falou, olha, eu preciso me licenciar da faculdade porque eu vou me candidatar para o Senado. Você podia dar umas aulas pontuais até eu achar um professor. E assim eu fui dar aula na antiga Fukimate, era o primeiro ano ainda, o último ano, depois virou o CDB. A senhora era muito nova, né? Eu me formei aos 20 para 21 e comecei a dar aula com 22 anos. Dei aula 12 anos nas universidades. E eu comecei a dar aula pontual enquanto ele fazia campanha. Quando virou o ano, que era para escolher outro professor, a turma falou, não, nós queremos continuar com a Simone. Porque eu tentava suprir toda a capacidade do meu pai, a experiência que eu não tinha, com muita determinação. Então eu estudava demais, preparava as aulas, eu era pontual, não fugia do tema, ficava até o final e as pessoas gostaram. Aí eu acabei ocupando a cadeira que era dele, dei aula na UCDB, na UNAES, na UDERP, na Escola da Magistratura, na Escola do Ministério Público e fiquei dando aula durante 12 anos, até o momento em que eu tive que entrar para a vida pública e ficou difícil. Não tem como se conciliar, né? A senhora pensa em voltar? Pensa? Penso. É gostoso dar aula? Eu penso. Eu não sei se vão me querer, né? Imagina, né? Com a sabedoria adquirida, se naquela época a senhora já fazia um sucesso, agora, né, com toda essa bagagem... Eu era tida como uma excelente professora, mas eu acho que isso é passado. Acho que hoje eu tenho a experiência que meu pai tinha, mas não sei mais se eu tenho o conteúdo que eu tinha do passado. Mas, enfim, eu sou apaixonada por sala de aula, devo muito do que eu sou, né, do aprendizado. É um engano dizer que é o aluno que aprende com o professor. É o professor que aprende com o aluno, né? Principalmente numa universidade. Diferente, obviamente, no ensino fundamental. Mas numa universidade, a gente só orienta os alunos. É porque o aluno também, né? Ele provoca, né? Ele quer a pesquisa, né? Ele quer a resposta, né? Senadora, vamos voltar um pouquinho à questão das filhas. A senhora falou que hoje todo o tempo livre é dedicado a elas. Como é que a senhora aproveita esse tempo livre com elas? O que a senhora gosta de fazer? Como é que é esse momento em família? Também ter que abrir mão um pouquinho do que a gente gosta, né? E aí, de vez em quando, como elas estavam na fase, quando eram crianças, assistir filmes de desenho animado no cinema, na televisão, ficar assistindo programinhas. Então, é fazer o que elas gostam. E agora que já são adolescentes, já são entrando na vida adulta, tem que, às vezes, ir ao cinema assistir Marvel, assistir filmes mais assim. Mas minhas filhas já estão entrando numa outra fase, né? Então, o tempo que eu tenho com elas é o tempo de poder ir a restaurantes, o tempo de poder ir ao cinema, de estar debatendo assuntos que sejam do interesse delas, falando de redes sociais. Elas gostam de política? Né? A mais nova, mais do que a mais velha. A mais nova debate política, ela quer fazer diplomacia, não vão fazer política. Eu acho que 2 gerações da mesma família já está bom, né? Pai e filho, mas não tem como impedir. Não tem como impedir, né? Como eu disse na abertura da nossa entrevista, o sangue político tá na veia, né? Mas lembra que eu te falei que a gente procura suprir as deficiências? Meu pai tentou me levar para a política. Eu entrei para a política por causa dele. Agora eu tento orientar minhas filhas a fazer política de outra forma, né? A fazer política no dia a dia, sendo boas cidadãs, questionando e defendendo os seus direitos, os direitos das pessoas. Elas exercem política e fazem política no dia a dia, são muito críticas, mas cada uma vai seguir outro rumo. Uma faz comunicação e a outra faz direito aqui na UCDB e quer seguir a carreira de diplomata. Maravilha, bacana. Deixa eu perguntar, a senhora tem sido, porque a senhora foi deputada estadual, foi vice-governadora, né? Como prefeita, eu acho até que foi bastante cobrada também, mas como presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aumentou a cobrança, senador? A senhora está num lugar estratégico ali, né? Eu não sei se é exagero dizer, mas a senhora é hoje a mulher mais influente, mais importante ali do Senado. Inclusive, cabe aqui registrar que a senhora ganhou 2 prêmios consecutivos, né, do Congresso em Foco, como melhor parlamentar. A cobrança, a senhora tem cobrança do eleitor? A senhora está perto, não se distanciou das bases? Eu faço de 2 formas. É importante lembrar que eu estou no 5º ano do meu primeiro mandato de senadora.
e foi foi um período intenso da história do país, né? Nós tivemos um processo de impeachment no meio do caminho, eu tive que ter um protagonismo defendendo uma tese. Nesse momento eu acabei tendo uma projeção nacional e ali eu passei por uma experiência interessante, porque o Brasil estava dividido, não em percentual, mas dividido literalmente no meio, no sentido assim, aqueles que queriam e aqueles que não queriam a saída da presidente Dilma. Então ali, além de ter uma projeção nacional, nós tivemos uma carga muito grande de responsabilidade e de cobrança. Ali eu intensifiquei a minha conversa, não só com o Mato Grosso do Sul, mas com o Brasil através das redes sociais, que era o termômetro que a gente tinha. A senhora usa muito as redes sociais? Eu uso muitas redes sociais como um termômetro de conhecimento. Eu procuro escrever e pautar o menos possível. Eu uso Twitter, eu uso Face, eu converso muito com grupos de WhatsApp. Para ter uma ideia, eu fui incluída, né? Nós fomos incluídos em mais de 300 grupos de WhatsApp na época do processo do impeachment. Depois, obviamente... Mas não dá nem para acompanhar, né? Tivemos que deletar, porque cada grupo com 300, 400, 500 pessoas não tinha condições, né? Então, eu acho que esse é um termômetro interessante. Mas, você abordou uma questão que eu reputo relevante. Eu acho que o Brasil está dividido ao meio em todos os sentidos, né? Hoje fala-se extrema esquerda, extrema direita, o Brasil está nesse momento de radicalismo e a gente também tem dois termômetros. O mundo das redes sociais não é o mundo real, né? O mundo das redes sociais, quem faz política só através de rede social, não conhece a realidade do Brasil, pode ter uma surpresa no dia a dia. Então é preciso as duas coisas, acompanhar e dar uma resposta ao eleitor, à sociedade através das redes sociais, mas também estar no dia a dia nos municípios. Eu, esse ano particularmente, andei muito pouco no Mato Grosso do Sul, como aconteceu no ano do impeachment. O ano passado já andei mais. Por quê? Porque nesse ano nós tivemos no Senado Federal uma dura responsabilidade de, como você falou, na frente da principal comissão do Senado Federal, ter que enfrentar um tema relevante, difícil, árduo, mas necessário, que foi a reforma da Previdência. Então isso tomou muito tempo do Senado Federal. Mas já o ano que vem, que inclusive é um ano de eleição municipal, a partir de março, nós vamos voltar a andar os municípios, todos os municípios, 79 municípios, porque não só para fazer política para os companheiros, nossos candidatos a vereadores e prefeitos, mas para estar ali no comércio, conversando com as pessoas, tendo como termômetro a avaliação do nosso mandato e também o que eles querem que a gente mande para os municípios em forma de recursos para saúde, educação, obras de infraestrutura, né? Eu quero falar sobre eleições municipais, mas eu não quero perder o gancho da nossa entrevista. O Brasil está dividido. Hoje, até foi o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que sugeriu que se fizesse uma nova Constituição, se eu não estiver errado, a senhora me corrija. E assim, a gente sabe que uma nova Constituição, ela demanda ter um argumento muito forte, como um novo Estado, uma coisa nesse sentido. Mas isso aí não é muito arriscado, senadora? Não é um movimento de extrema direita, por exemplo, querendo e pautando essa questão de ditadura, de militarismo? Quer dizer, porque se a Constituição for tão vulnerável assim, então entra presidente, sai presidente, eu vou fazer a minha Constituição, que eu quero, que é mais, como é que se diz, mais oportuna para mim. Você foi feliz. A Constituição é tão firme e segura, né? Ela tem as suas cláusulas, ela tem os seus mecanismos de proteção tão firmes como as cláusulas consideradas pétreas, que não podem ser alteradas a não ser com uma nova Constituinte, que ela mesma se preserva na sua nova reformulação. E com isso eu quero dizer o seguinte, a fala do presidente Davi não só foi infeliz, né, inoportuna, como ela é totalmente inviável. Então nós podemos dormir tranquilos, não há como ter uma nova Constituinte. A Constituinte só pode se dar em dois momentos. No momento de ruptura institucional, uma revolução, um golpe, alguma coisa assim, ou nós fazermos uma PEC, uma emenda constitucional para dizer o seguinte: nós queremos, na próxima eleição,
eleger deputados e senadores que farão a nova Constituinte. Então nós teríamos que fazer uma emenda constitucional dizendo que não somos nós, que nós não fomos eleitos para isso, que os próximos parlamentares vão fazer uma Constituinte. Por quê? Porque aí em 2022... quem está nos assistindo vai para as urnas sabendo que quem ele escolher para deputado federal e quem ele escolher para senador vai ser senador e deputado federal não só para ficar os 4 anos lá ou 8 anos como senador, mas também para escolher fazer uma nova Constituição como um todo. A senhora vai pautar esse assunto agora lá na comissão? Não? Esse assunto já nasceu morto. Ontem mesmo nós abordamos o presidente, pedimos explicação para o presidente Davi, ele disse não, foi uma palavra mal colocada, eu quis ali só mostrar uma certa opinião em relação à questão da segunda instância, já reviu o seu posicionamento em relação a isso e inclusive em relação à prisão em segunda instância. A segunda instância a senhora vai pautar? Vamos pautar agora. Vamos pautar e vamos atacar de 2 frentes. E sendo muito objetiva em relação... Qual é o seu relação... posicionamento, senadora? A senhora é contra ou a favor? Eu tenho dado entrevistas assim, de hora em hora sobre isso. E eu vou ser muito pragmática. Nessas horas não cabe outra coisa. Até porque no Supremo deu 6-5, então não vamos ficar discutindo teses. A chave, a senha, o presidente do Supremo Tribunal deu. Ele disse o seguinte, olha gente, nós estamos analisando a constitucionalidade de uma lei que o Congresso fez, que é o artigo 283 do Código de Processo Penal. O jeito que o Congresso fez é constitucional, portanto eu não posso prender em segunda instância. Ele deu o voto de Minerva, 6-5. E aí ele acrescentou... STF, né? É constitucional, é constitucional. Aí ele deu a senha. Portanto, se eu estou dizendo que o Congresso Nacional fez, que é a lei, tá certo? Eu estou dizendo agora o seguinte, não é cláusula pétrea. Ele disse isso no voto e na coletiva. Portanto, o Congresso Nacional pode mudar o CPP para permitir a prisão em segunda instância. Quando ele deu a senha, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar os 5 projetos que tem no Senado sobre esse assunto do 283, num único. Eu vou designar um relator, esse é o poder que eu tenho, e nós vamos apresentar um texto ideal permitindo a prisão em segunda instância. Aí, por que eu estou sendo pragmática? Aí fala assim, vão entrar com ação. A OAB pode entrar com ação, eu poderia entrar com ação, você que não concorda poderia entrar com ação no Supremo. Vai dar 6-5, mas vai dar 6-5 agora a favor da prisão em segunda instância. Porque os 5 que já julgaram a favor da segunda instância já deram voto mesmo com a lei que aí está, quanto mais qual que vai vir. Vai dar mais força para esses 5. E o Toffoli, que é o voto de Minerva, que é o voto do desempate, já disse que não é cláusula pétrea, que se nós fizermos tudo direitinho, dá o 6º voto. Entendi. Então não adianta o que eu penso, o que você pensa, o que outros pensam. Nós vamos pautar com o meu voto a favor da prisão em segunda instância, com algumas, obviamente, possibilidades de exceções para poder votar no Congresso Nacional. Isso é pro ano que vem. A gente não dá conta de votar Senado e Câmara num único ano. Mas se nós votarmos esse ano no Senado, dificilmente o ano que vem a Câmara dos Deputados rejeita, porque a pressão popular vai ser muito grande. Senadora, a gente não tem como negar que o ex-presidente Lula é um pano de fundo dessa discussão. Aí eu quero lhe perguntar o seguinte, essa prisão em segunda instância, que foi tão discutida, que criou tanta polêmica, o Lula foi preso em segunda instância e daqui a pouco agora já está solto. Essa interpretação foi para tirar o Lula da eleição, na sua opinião, ou não? Olha, o Lula já teria direito a um semiaberto, ao responder domiciliar, né, e liberdade pelo 1/6 da pena. Ele já tinha cumprido 1/6 da pena, né? Primeiro, eu acho que é uma posição muito pessoal. Eu acho que a decisão do Supremo foi inoportuna no sentido da pauta, não deveria ter pautado esse assunto nesse momento. Por quê? Em 10 anos ele deu 4 decisões diferentes em relação ao assunto. Até 2009 podia prender após decisão em segunda instância. De 2009 a 2016 agora não pode mais. De 2016 até 2009 pode prender. Ele deu uma decisão em 2016, 3 anos apenas. Para que mudar de novo e colocar a pauta? Eu acho que o presidente Toffoli não deveria ter pautado esse assunto agora, no momento de insegurança política, de insegurança jurídica. E por isso é que eu acho que o Congresso Nacional tem que decidir em definitivo.
Porque o ano que vem nós teremos mudança da composição da corte. O ministro Celso de Mello sai. Quem é contra a prisão em segunda instância? Ora, aí coloca um outro ministro que é a favor. Que é simpático. Em 2021, 2022 mudaria. Então vamos nós fazer a nossa parte. É nossa obrigação legislar. Vamos legislar, colocar uma pedra nesse assunto. O que a senhora sentiu depois da soltura lá do Lula? O clima que a senhora sentiu? Porque ele saiu com um discurso bastante duro, né? Ele saiu batendo onde ele via, quem ele via na frente, né? Isso aí pode trazer uma instabilidade, dividir mais ainda, né? Vamos primeiro ver quais vão ser os próximos pronunciamentos do ex-presidente Lula. Há quem diga que ele vai construir uma segunda carta aos brasileiros de uma forma moderada para tentar atrair um pouco os partidos de centro. Ele foi orientado a abaixar um pouco a fervura dessa água. De qualquer forma, eu acho que a saída do presidente Lula só acirra esse debate, esse extremismo de ideias que a extrema esquerda tem e que a extrema direita tem. E essa polarização exacerbada não faz bem para o Brasil, não faz bem para o desenvolvimento, não faz bem para os 13 milhões de miseráveis, não faz bem para os 12 milhões de desempregados e nem faz com que o Brasil ande para frente. A gente só fica andando para o lado. E mais do que isso, né? Ao polarizar novamente, impede nesse momento que ressurjam, que surjam lideranças de centro, mesmo que seja mais centro-direita ou mais centro-esquerda, mas de centro. Então, ao polarizar nas duas figuras, as outras figuras que estavam emergindo, né, cita qualquer um Luciano Huck como outsider, né, ou um Dória, candidato que é governador de São Paulo, ou mesmo um Ciro Gomes, que é mais à esquerda, mas que um Álvaro Dias, essas figuras acabam, nesse momento, sendo esquecidas. Eu que sou de centro, não do centrão, mas sou de um centro, acho que a saída para o país hoje é a construção de um centro democrático que forme uma barreira de proteção, defendendo as instituições democráticas, defendendo a liberdade de imprensa, defendendo políticas públicas mínimas para a sociedade, defendendo sim a política econômica do ministro Paulo Guedes, mas com um olhar um pouquinho mais social. Eu acho que nós perdemos com esse debate acirrado. A gente vai ter dificuldade de ter protagonismo, de expor as nossas ideias mais equilibradas num momento como esse. E o risco dessa polarização é o risco da polarização das ideias. Alguém querendo que solte todo mundo e alguém aqui falando em pena de morte, em prisão perpétua e tudo mais. E se me permitir voltar um pouquinho nessa questão da segunda instância, Borges, a gente fala muito assim, é importante prender logo na segunda instância, porque é preciso prender os corruptos e os crimes de colarinho branco. É verdade, mas nós que somos um estado de fronteira, nós queremos a prisão em segunda instância também, porque a maioria dos processos que nós temos no Brasil estão relacionados a tráfico de drogas, a tráfico de armas, a tráfico de pessoas, a roubo à mão armada, a latrocínio, a homicídio doloso. Imagina essas pessoas poderem responder até o final em liberdade. Né? E protelando com os vários recursos, né? Senadora, eu queria perguntar para a senhora a respeito do presidente Bolsonaro. Ele foi eleito com um discurso de renovação. E eu queria saber se a senhora, que avaliação que a senhora faz, se realmente houve essa renovação no Brasil. Não, eu acho que houve mudança. É diferente. Houve mudança da linha da política econômica, e nesse ponto eu concordo muito com a política econômica que está sendo implantada, pelo menos até aqui, não em tudo, tenho muitas ressalvas e nós vamos fazer essas ressalvas no pacto que nós vamos votar. Temos 3 medidas enormes econômicas para serem votadas até o ano que vem. O Senado vai colocar a sua digital, não vai votar 100% como está, mas eu acho que o ministro Paulo Guedes tem feito um excelente trabalho, tem o meu apoio em relação a essa política mais liberal para a economia. Tem mudanças em relação à pauta de costumes, uma parte delas eu concordo, outra eu não concordo. Eu tenho dificuldade, por exemplo, em se alterar muito essa questão do Estatuto das Armas e tal, entre outras questões muito radicais do presidente em relação
comportamento que muitas vezes ele tem em relação ao direito das minorias, né? Seja, por exemplo, das minorias a qual eu me incluo enquanto mulher, né? Porque as mulheres ainda têm aí, não têm as mesmas oportunidades, mas não necessariamente significa essa nova política que se projetou. A gente está percebendo isso quando a gente não tem, por parte do governo e do presidente da República, uma postura mais proativa ou assertiva em relação à questão do combate à corrupção. Esta questão do COAF, que não conseguimos colocar no Ministério da Justiça a pedido do ministro Sérgio Moro, o próprio pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que nós estamos tentando aprovar na CCJ, a gente não vê um empenho do presidente Bolsonaro em relação a isso. Então, a própria prisão em segunda instância, a gente não vê por parte do presidente Bolsonaro uma atuação em relação ao combate à corrupção e ao crime organizado, como ele se propôs a fazer. Como ele vendeu a campanha dele. Né? Então eu vejo assim, houve uma mudança de política, mas não necessariamente uma renovação. Uma renovação nesse aspecto. Na economia, sim, em algumas pautas. Eu queria até acrescentar, teve um episódio aí com o senador Flávio Bolsonaro também, que ele entrou com um recurso no STF, pedindo para que não investigasse lá aquela questão do Queiroz e tudo. Quer dizer, isso daí também afeta a imagem do presidente. Sem dúvida, acho que isso seria o contrário, né? Olha, como não devemos nada, vamos deixar as coisas transparentes, correr o mais rápido possível, até para tirar essa sombra do nosso caminho. Há tempo, acho que o presidente está iniciando, foi o primeiro ano, um ano tumultuado, há tempo. Eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com ele, a convite dele, e tive a oportunidade de dizer isso para ele. Falei, presidente, eu venho de um estado que o apoiou, eu venho de um processo de impeachment onde eu tive um protagonismo, né? Eu torço para que seu governo dê certo, procuro fazer de tudo para que seu governo dê certo, mas eu preciso, até para que o seu governo dê certo, que o senhor aceite certas críticas construtivas que eu venho fazer. E uma delas foi essa, presidente, assuma de forma mais ativa esse papel daquilo que a população espera, né, que foi vendido na campanha, de termos realmente um empenho em relação ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, em relação a essa política de combate à corrupção de uma forma mais proativa. Afinal, no segundo turno, muitos votaram no senhor justamente numa opção muito clara, seja pela política mais liberal na economia, essa está indo bem, seja em relação a esse combate à corrupção. Senadora, nós tivemos há um tempo atrás aí uma operação da Polícia Federal no gabinete, no apartamento, se não me engano, do senador Fernando Bezerra, e naquele mesmo dia a senhora tinha uma agenda com o presidente Davi Alcolumbre, tratando do assunto da reforma da Previdência, e que lhe irritou muito, porque ele deixou ela em segundo plano e foi para o STF defender, a senhora falou, corporativismo. Existe muito corporativismo no Senado? Ainda existe. Apesar da renovação da Câmara e do Senado, em mais de 60% na Câmara e em 80% dos senadores que foram, dos 2/3 que foram à eleição, existe corporativismo. E nesse caso, Voz, eu acho que foi mais grave, porque na realidade nada impedia do presidente do Senado ir até o Supremo, querer esclarecimentos do porquê a Polícia Federal ter invadido o gabinete de um senador dentro do Senado Federal. O presidente pode ter a postura que quiser, mas ele não pode trocar a agenda nacional, a agenda do país, por uma agenda menor, corporativa. Nós tínhamos, na realidade, eu não tinha nenhuma conversa com o presidente Davi, nós tínhamos, na realidade, já pactuado, nós tínhamos a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Então, cancelou-se a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para votar naquele dia a reforma da Previdência, que poderia votar contra ou a favor, mas era a agenda do Senado Federal para resolver uma questão que poderia ter sido resolvida um dia antes. A entrada da Polícia Federal no Senado, eu acho que na quinta-feira, poderia ter ido na sexta, na segunda, deixou para ir na terça no horário eu acho que isso foi muito ruim para a imagem do Senado. O Senado tem que mostrar que foi renovado, nós estamos inclusive fazendo um bom trabalho nesse sentido, nós estamos avançando em muita coisa boa para o país. É importante lembrar que foi o Congresso Nacional que entregou a reforma para o país e vai entregar outras medidas relevantes e importantes. E no momento que a gente está mudando a nossa imagem
vem uma atitude como essa, que só atrapalha a política como um todo, né? Não existe saída na democracia sem a política, sem partidos fortes, sem uma política respeitada. E nós temos que resgatar esse respeito que hoje o homem público não tem. Nós queremos voltar àquele tempo da Constituinte, onde tínhamos um Ulisses Guimarães, Mário Covas, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Franco Montoro, entre tantos, né? Onde a gente respeitava a autoridade e colocava aquelas pessoas no pedestal porque elas realmente resolviam os problemas do país e da sociedade. A política tem que se reinventar e a gente passa, inclusive, pela agenda, né, do combate à corrupção para que possamos mostrar que nós estamos realmente fazendo a nossa parte com leis duras e que nós possamos avançar para que a sociedade possa voltar a respeitar o homem público. A senhora fez um discurso recentemente e até citou Gandhi como exemplo, né? Que faltam estadistas hoje na política brasileira, né? É interessante, né? Nós passamos da ditadura para a democracia, nós fizemos uma das constituições, se não for a mais cidadã do mundo, que garantiu e garante, inclusive, que o Brasil passe por todas essas adversidades e as suas instituições democráticas continuem firmes, né? Se fosse em qualquer lugar do mundo, isso aqui já tinha virado... qualquer lugar do mundo já tinha virado monarquia. O Brasil passou por dois impeachments, sucessivas crises, picos de inflação, instabilidade política e continua forte a democracia, a imprensa colaborando. Por quê? Porque nós fizemos todo o dever de casa, esquecemos talvez do mais importante, do elemento humano. Os líderes passaram e não ensinaram a receita, quer dizer, não criaram novas lideranças. Hoje eu olho para o Senado e falo que eu quero seguir alguém e eu não consigo seguir ninguém. Eu tenho que escrever a minha própria cartilha, eu tenho que fazer meu próprio discurso daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, porque não tem ninguém que eu possa me espelhar como referência. A gente vai precisar descobrir novos talentos. A senhora falou em líderes, então eu vou agora... puxar um pouco a nossa conversa aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. O MDB passou por um desgaste nas últimas eleições, perdeu parlamentares, tem uma grande liderança que é o André Putinelli, tem a senhora, mas também não está se reciclando, procurando fazer novos líderes. Tanto que hoje, quando se discute o candidato a prefeito de Campo Grande nas próximas eleições, são dois nomes. São o nome do Dr. André, que por enquanto diz que não vai, e o seu nome, que a senhora também diz que não vai, porque está com um projeto lá em Brasília. Como é que o PMDB vai disputar, o MDB, desculpa, vai disputar essa eleição, senadora? Quando eu falo dessa questão de renovação e de novas lideranças e de combate à corrupção, eu sempre faço fazendo meia-culpa. Eu disse isso e fui cobrada por alguns colegas quando eu disse que lá atrás, eu disse em nível nacional, que o MDB tem que fazer um meia-culpa, pedir desculpas ao país, porque ele também foi operário dessa crise. Ele estava ao lado do governo Dilma, ele estava ao lado do governo Lula, então ele acompanhou e deu suporte para que muita coisa ruim acontecesse. E esse meia-culpa precisa ser assumido pelo partido. E mais ainda, o partido precisa se reinventar. Nós estamos aqui discutindo, inclusive, a possibilidade de termos aqui a alteração do nosso presidente regional do partido. Nós vamos ter reunião agora próxima para discutir quem será o novo presidente regional, para que possamos, nessas eleições municipais, andando agora, já no início do ano, andando os municípios, buscar pessoas realmente novas que tenham vontade de fazer política para se filiar no partido, para que a gente possa se reinventar. Essa é uma tarefa que tem que começar, esse dever de casa tem que começar na base. A gente tem que começar aqui, como o MDB tem que fazer em todos nos outros estados, para que a gente possa, o MDB, voltar a honrar a sua história, que é a história de Ulisses Guimarães, Dr. Wilson Barbosa Martins aqui no estado e mesmo do meu pai, que infelizmente já faleceu. Senadora, há muita gente, muitas pessoas compactou da ideia de que se fosse a senhora candidata a governadora no ano passado, o MDB teria ganhado. Porque o MOC entrou faltando
Depois dos 45 minutos do segundo tempo, não teve tempo de nada também, a senhora, em evidência, teria faltado. A senhora visitou o André Putinelli na prisão. A senhora aceitou um apelo dele. Eu estava presente lá na convenção quando a senhora disse: é muito difícil ver aquele homem fritando um bife de chinelo pela envergadura dele. E aí a senhora falou: eu vou aceitar esse apelo. E a senhora aceitou. 2 dias depois a senhora disse: não, eu não vou mais. A senhora pode falar para a gente o que aconteceu realmente que a fez desistir disso daí? Posso, não há segredo nenhum. Nós sempre tivemos o André como nosso pré-candidato. Um mês antes da prisão, nós ouvimos muito assim: o André não é candidato de jeito nenhum. Seja por que forma for, né, não sei o que aconteceu, né, coisas estranhas aconteceram, que as pessoas falavam antes de qualquer decisão da justiça, ou do juiz, ou de delegado, ou de polícia federal, que André ia ser preso, que era uma forma de impedir a candidatura do André. Isso incomodou demais o partido. Quer dizer, um processo de lá atrás, prende-se uma pessoa que não estava colocando em risco, não tinha sentido a preventiva, não tinha nenhum elemento novo, prende-se para inviabilizar uma candidatura. E quando fui visitá-lo, mais de uma vez, porque para mim amigos são amigos, até que se prove o contrário, eu acredito na inocência do governador André Putinelli, do ex-governador, embora ache que tanto para ele, quanto para mim, quanto para qualquer pessoa, a lei vale para todo mundo, né? Mas há presunção de inocência, eu acredito na inocência do ex-governador André Putinelli. Eu tive lá, vi a situação em que ele se encontrava, e ele fez um apelo muito emocionado: Simone, saia candidato, nós temos um prazo ali, eu não sei se sai até o prazo, mas eu estou com habeas corpus solicitado nos tribunais, e depois, se houver necessidade, troca, quer dizer, você sai e eu entro se eu for sair o habeas corpus dentro desse processo. Então nós tínhamos um prazo pela lei. Eu falei: tudo bem, eu saio candidata, André, mas com essa possibilidade da gente discutir. Por quê? Eu fiz um compromisso e um juramento. Como eu tive que renunciar na época que eu fui deputada estadual, porque eu me elegi prefeita, então eu tive que abrir mão do meu mandato. Eu fiquei 2 anos deputada e não 4, porque eu ganhei a prefeitura no meio do mandato. Fiquei 4 anos prefeita. E no segundo mandato de prefeita eu tive que renunciar para ser sua candidata a vice, porque o MDB precisava de mim para ganhar votos naquela região. Então eu já tive 2 renúncias. Eu não vou renunciar ao meu mandato de senadora. Tudo bem? Tudo bem. Então eu fui para a convenção, só que depois de 2 dias o habeas corpus foi negado. Foi quando nós nos reunimos na minha sala e aí surgiu quem seria o candidato, já que o André não poderia ser. E foi quando o Júnior Mock disse: não, eu me prontifico a ser candidato. Então, na realidade, quando a senhora conversou com ele, a senhora já sabia que a senhora não seria candidata? Havia uma probabilidade muito grande de não ser. Ele me deu essa liberdade. Eu fui para a convenção, eu não tinha certeza, mas eu fui naquela convenção tendo a palavra do ex-governador de que se houvesse um terceiro nome, senão eu enfrentaria, porque eu havia feito um compromisso de terminar o mandato. E esse nome surgiu dentro de um processo, percebendo a importância de eu permanecer em Brasília, pensando a médio prazo no partido, né, a médio e longo prazo no partido, não só de não perder um senador, mas pensando também no futuro. O Júnior Mock aceitou cumprir essa missão. Então foi toda uma engenharia, mas de qualquer forma, dessa engenharia, eu saí de lá com o compromisso do ex-governador que se nós achássemos um nome, eu não seria. Se nós não achássemos, eu iria enfrentar. Mas a senhora precisaria renunciar? A senhora não tinha que tirar licença? Porque a senhora tinha, na época, 4 anos de mandato. Né? Não era se licenciar e a senhora perdesse eventualmente? A senhora não, a minha preocupação não era perder. Naquele momento era ganhar e ter que renunciar à vaga, ao mandato de Senado. Nós deixaríamos de ter ali uma senadora, né, para cobrir uma situação aqui de governo. Então não havia problema em perder a eleição, isso faz parte do processo. Ainda nunca perdi, mas pode acontecer a qualquer momento. Né? Essa, por exemplo, pode ser meu último mandato, embora eu vá concorrer a alguma coisa, faz parte do processo. Mas quando o Júnior Mock aceitou essa missão, falei: bom, acho que nós temos condições de ir para segundo turno. Infelizmente, o processo não aconteceu do jeito que nós gostaríamos. Por que o último mandato? Quais são os seus planos futuros para a política?
A senhora tem a opção da reeleição. A senhora pensa em disputar a presidência do Senado? Porque o presidente Davi Alcolumbre, quando assumiu, foi muito grato à senhora. Ele falou em rede de televisão nacionalmente, dizendo: Simone, só estou aqui por causa de você. Porque a senhora tinha tudo para ser a presidente do Senado. A senhora abriu mão também. Por quê? A senhora não pretende mais, não tem planos de ficar em Brasília? A senhora vai fazer a política estadual agora? Qual que é o seu futuro político? A gente não pode escolher, né? Infelizmente não cabe escolher. Eu diria que nas opções, a princípio, é fundamental a gente ter o pé no chão. Eu vou fazer uma pesquisa qualitativa mais perto para saber se a população entende que o meu mandato atende aos interesses do estado de Mato Grosso ou não. Ninguém é candidato a si mesmo. Né? Como eu disse, eu sou advogada, eu sou professora, eu tenho uma profissão, eu posso fazer política de todas as formas, que não seja com mandato. E nem quero impor o meu nome a ninguém. Né? Jamais faria isso. Então a pesquisa vai dizer qualitativa, se eu tiver condições, ou eu sou candidata à reeleição ao Senado, ou eu posso sim vir candidata ao governo do estado. Isso é uma coisa que não dá para saber agora, sem pesquisa primeiro. Mas se a pesquisa também mostrar que não é esse o caminho, eu tenho que voltar para casa. Por que eu vou insistir? Eu tenho que dar espaço dentro do meu partido para outra pessoa ser candidata ao governo, ser candidata ao Senado. Esse é um ponto. Em relação à presidência do Senado, eu te agradeço pela pergunta que me permite rapidamente esclarecer um episódio. Eu enfrentei Renan Calheiros porque eu sabia que era isso que a sociedade queria. A sociedade queria uma cara nova, renovação, e não pactuava mais com o mal feito. Então, mas eu também percebia que o fora Renan das ruas é um fora o velho MDB. Por isso que eu fui para a disputa. Quando eu fui para a disputa dentro da bancada, eu tinha convicção que eu ia ganhar. Houve um episódio de um senador, o que eu menos esperava, amigo do meu pai, MDBista histórico da Constituinte, um homem da maior credibilidade, ainda continua tendo o meu respeito, que chegou, mudou o voto, dava empate, aí como o Renan era mais velho, ia ganhar, o outro senador falou, então já vou escolher logo, por isso que eu perdi de 7-5. Eu saí, perdi dentro da bancada. Quando eu perdi dentro da bancada, eu fui para um outro grupo dizendo o seguinte, olha, qualquer um tem o meu voto, menos Renan, porque eu sei que não é isso que a sociedade quer e eu não vou dar um voto aqui contrário ao que a sociedade quer. Afinal, meu pai um dia sentou naquela cadeira, eu queria honrar aquela cadeira que um dia meu pai honrou. Então, eu não fui candidata para ser presidente como fim em si mesmo, é que eu queria ver o Senado Federal com a sua grandeza, tendo uma pessoa ali que pudesse fazer a renovação. Ali tinham vários candidatos. 2 dias antes, eu participei de todas as reuniões, 2 dias antes, nós chegamos no impasse, ninguém abriu a mão. O Álvaro Dias, fiquei muito honrada por isso, candidato à presidência da República, chegou para mim e disse o seguinte, Simone, saia do partido e você é a minha candidata. O Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará, um homem da mais alta credibilidade, Simone, você também é a minha candidata. Espiridião Amin, que foi governador de Santa Catarina, você também é a minha candidata. Major Olímpio, eu abro mão da candidatura para você. O único que não pôde abrir mão era o Davi, que tinha que conversar com a sua base. Mas ele abriria mão. Qual foi a minha resposta? Eu não posso sair do partido para ser candidata, porque aparentaria um oportunismo que não condiz com a minha história. Eu não quero ser presidente para ser presidente. A presidência não é um fim em si mesmo. Tudo que eu tenho na minha vida é a minha coerência. Eu não tenho mais nada. Eu tenho a minha palavra e a minha coerência. Eu não tenho mais nada. Então eu tenho que ser coerente. Eu fui dentro da minha bancada, disputei, aceitei as regras do jogo e perdi. Eu só posso ser candidata dentro do meu partido. Como é que ficou o seu relacionamento? Como é que é hoje o relacionamento com o Renan Calheiros? Passou? Cicatrizou a ferida ou não? Que relacionamento? Não tem relacionamento. Deixa eu falar uma coisa. Não tem relacionamento porque ele personalizou, ele levou para o lado pessoal. Eu que fui a derrotada, quer dizer, eu que perdi dentro da bancada, que poderia estar assim. Infelizmente, né? A senhora falou em cadeira do seu pai. Hoje a senhora está no gabinete do seu pai. Como que é assim, a energia de trabalhar dentro do gabinete? Tem muita emoção ali na hora que você está exercendo as suas atividades? Olha, Voges, é tão gratificante
andar nos corredores do Senado, e lá são milhares, né, milhares, mas são centenas de servidores, e vir o servidor mais humilde, a copeira, o assessorista do elevador, o cara da limpeza, da segurança, cada hora é um e diz o seguinte: seu pai foi o melhor presidente do Senado que nós tivemos, ele fez uma reposição salarial, ele cuidou dos pequenininhos, porque nós tínhamos uma diferença salarial, ele respeitava a gente, ele cumprimentava, ele abraçava, ele beijava. Então eu sinto que é uma torcida pelo meu mandato, por parte dos servidores, por conta da memória do meu pai. E isso eu falo que fez com que me desse uma responsabilidade muito maior. Então eu digo assim que grande parte do sucesso do meu mandato, ou do pouco sucesso que eu tenho, eu devo a esse calor humano, essa energia, não só do sul mato-grossense, que tem essa mesma, mas isso é natural, porque todo mundo conhecia meu pai aqui, então tem essa torcida, né, por ele aqui, sul mato-grossense, mas saber que isso também tem de pessoas que não são daqui, então isso eu acho que muito do meu trabalho eu devo a essa energia que você falou positiva, esse legado que meu pai deixou, mais do que um homem público, de um homem ponto, de um homem na sua essência, de um cristão, que é o que todos nós temos que ser. Cristão, a senhora em algum momento de dificuldade, de dúvida, apelou para o seu pai, tipo, pai, agora eu preciso, me dá uma luz porque o bicho está pegando aqui, eu preciso tomar uma decisão. Ah, sim, em muitos momentos. Me dá um exemplo, senador. No processo de impeachment, apertar-lhe o voto, né? Afinal, você estava tirando uma presidente da República do seu mandato. A decisão em relação ao senador Delcídio foi, para mim, a decisão mais difícil, sabia? Por quê? Porque eu achava ali que estava todo mundo sendo... Estava antecipando uma decisão. E a forma como o presidente Renan tirou ali no momento da CCJ que eu estava, queria interromper a CCJ para levar para a votação, o Senado amanheceu de um jeito e dormiu de outro na votação. Falaram, mas peraí, gente, quer dizer, e a ampla defesa e o contraditório? E olha que o senador Delcídio era adversário nosso, mas aquilo era um senador que teve o voto mas foi do sul mato-grossense, porque vamos aguardar a decisão ali e tal, né? E aquele voto, para mim, foi talvez o mais difícil até hoje, que eu tenha tido ali no Senado Federal. E falo com toda tranquilidade... repetiria o voto? Naquele momento, a gente tem que voltar no tempo, né? Eu repetiria porque naquele momento foi uma manada. O PT abandonou o senador Delcídio, fez uma carta, aquilo mudou todo o processo. Aquilo mudou todo o processo. Se o próprio PT, que era o partido dele, a gente ficou ali, mas eu realmente estava chegando, eu não entendi como as coisas foram feitas tão atropeladas daquela forma. Mas, enfim, são decisões que a gente tem que tomar, né? Votar a reforma da Previdência, para mim, foi algo dolorido. A gente tirou excessos, BPC, trabalhador rural, diminuímos ali porque eles queriam igualar a aposentadoria da mulher com o homem, a gente não deixou, mas mesmo assim, é uma reforma muito dura, necessária, mas muito dura. Agora a gente tem que compensar, a gente estava conversando antes de gravar, a gente tem que compensar taxando e cobrando do andar de cima. Né? É preciso taxar lucros e dividendos de bancos e de diretores empresas, e presidentes de bancos e de empresas que no final do ano tem a cota lá de lucros e divide e não pagam imposto por isso. É preciso repensar o país, agora cobrando também daqueles que podem mais. Não estou falando com isso de aumentar imposto, né? Não cabe criar novo imposto no Brasil, justiça, mas de redistribuir. Tira de quem pode menos, né? Cobra-se de quem pode mais. Do contrário, nós não vamos ter justiça social, porque um país que é o país da grandeza do nosso, da riqueza do nosso, mas com a maior desigualdade social com o nosso, jamais vai ser justo. Onde tem 1% da população brasileira que detém 30% da riqueza do país, é um país que nunca vai ser rico na sua essência, enquanto garantir um mínimo de condição de vida, de igualdade social para todos os brasileiros. Estou encerrando a minha última pergunta. Eu gostaria de saber da senhora o que lhe incomoda na política e qual é o grande legado que seu pai deixou para você na política. O que me incomoda hoje na política é essa criminalização.
e esse radicalismo. O radicalismo não está fazendo bem para o país. Vamos deixar as nossas convicções de lado, vamos procurar ouvir o outro lado também. Não adianta nas redes sociais nós só ficarmos escutando o nosso lado, se nós somos de direita, ou só nosso lado, se nós somos de esquerda. É através do diálogo, da convergência com o diferente que a gente avança e cresce. E a criminalização. Todo mundo é corrupto e ninguém presta. Assim nós só vamos piorar. A gente não está conseguindo trazer jovens para a política porque o jovem não quer ser manchado na sua imagem. Então vamos separar o joio do trigo. Dizer que na política nós temos boas pessoas de bem, mas também temos gente que precisa ser defenestrada. O legado que meu pai deixou é do exemplo, né? É do exemplo como homem e como homem público, da ética, né? Passou pela vida pública tanto tempo e sem nenhuma mancha, e de um homem, um ser político na sua essência. Vivia 24 horas para a política. Se estivesse vivo, junto com outros companheiros, sem dúvida nenhuma, vários outros companheiros, o Brasil não estava nessa situação. Senadora, muito obrigado. Foi uma honra entrevistá-la. Eu agradeço muito a senhora abrir a sua agenda diante de tanta correria que a senhora tem agora como presidente da comissão e lhe desejo sucesso aí nesse desafio que vem pela frente, Pacto Federativo, reforma tributária, que a senhora tenha sabedoria e coerência para conduzir esses processos. Eu que tenho que agradecer a você, obrigada a todos, né, e continuem através das nossas redes sociais cobrando e fazendo as sugestões, que nós estamos lá para ouvi-los e representar cada um de vocês. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora, eu agradeço a sua audiência e nós voltamos num próximo programa. Até lá!